Deus continue abençoando todos. No nome do Senhor Jesus Cristo. Eu diria aos irmãos se colocarem em pé. Vamos ler a palavra de Deus. Graças a Deus. Né? Quero recapitular algumas escrituras para a gente dar sequência no assunto que nós tivemos no domingo passado. Nós vamos dar sequência nesta noite e vamos ser ricamente abençoados por Deus. Certamente seremos, né? Eu quero ler primeiramente duas escrituras. Primeiramente no Salmo 34, os irmãos podem abrir se você tem a sua Bíblia. Eu quero tomar versículo 12. A partir do versículo 12. Salmo 34. Depois, vou no Provérbio 18, no versículo 21. Graças a Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Podemos ler? Amém. Quem é o homem que deseja a vida, que quer largos dias para ver o bem? Guarda tua língua do mal e os teus lábios de falar enganosamente. Aparta-te do mal, faz o bem, procura a paz e segue. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atento ao seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem o mal, para desarraigar da terra a memória dele. Os justos clamam e o Senhor os ouve e livra de todas as suas angústias. Amém. Provérbios capítulo 18, no versículo 21, que diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que ama comerá do seu fruto. Amém. Senhor Deus, nosso bendito e eterno Pai de misericórdia, Senhor, nós tivemos um tempo magnífico diante de Tua santa e gloriosa presença, Pai, no culto anterior, meu Deus dos céus, dentro deste assunto, Senhor, sobre o cuidado que nós devemos ter, Senhor, com este pequeno membro, que segundo o Senhor falou através de São Tiago, é um pequeno membro que incendeia uma floresta. Mas o próprio São Tiago, ungido pelo Teu Espírito, diz: mas, meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Senhor, nós cremos na Tua palavra, e o nosso desejo, Pai, o nosso estarmos aqui, é com o propósito, o desejo de crescer mais num degrau da estatura do varão perfeito. Nós cremos, Senhor, que o arrebatamento está mais próximo do que o nosso deitar hoje à noite. Ninguém sabe o dia e nem a hora, mas certo é, Senhor, que estamos vivendo no desfecho final, Senhor. Pedimos graças ao Senhor para que possamos, ó Deus, nos posicionar diante de Tua santa e gloriosa presença cada dia mais, meu Deus dos céus. Desejo nosso é sairmos daqui melhor que nós temos entrado. Sê conosco, Senhor, nesta noite, mais esta vez, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor. Graças a Deus. Irmãos, podem se assentar. Graças a Deus. Pois bem, eu ainda quero tomar duas escrituras aqui. Primeiro João, mas os irmãos não precisam acompanhar, ler, não só ouvir. Em primeiro livro de João, ou seja, primeira carta, né, de João, no capítulo 2, no capítulo 1, no versículo 2, que diz assim: outra vez vos escrevo um mandamento novo,
que é verdadeiro nele e em vós, porque vão passando as trevas e a verdadeira luz alumia. Aquele que diz que está na luz e odeia seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama o seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Mas aquele que odeia a seu irmão está em trevas, e anda em trevas, e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Ainda no versículo 13 do capítulo 3, diz assim, de João mesmo ainda: meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama seu irmão permanece na morte. No versículo... Isso. Somente daqui. Então, irmãos, observa cuidadosamente o grande cuidado que nós devemos ter, precisamos ter, para que possamos ter mais livre arbítrio com Deus. Está entendendo? Nós cremos que estamos vivendo no desfecho final e cremos que o arrebatamento está mais próximo do que pensamos e devemos, então, sermos cuidadosos em toda a nossa maneira de viver. Eu quero tomar alguns parágrafos, aqui em 3 mensagens, se eu der conta de caminhar nesses parágrafos até o final da mensagem. E desejo que os irmãos prestem bem atenção, porque eu não quero colocar ênfase própria. Quero deixar mais naquilo como nós temos aprendido através de nosso profeta. Na mensagem, pondo-nos ao lado de Jesus, no parágrafo 130, diz assim: haverá muitas vezes em que um ministro cometerá enganos. E se ele entra numa vizinhança, um irmão precioso, que está tentando fazer o que é correto e dirigir o povo corretamente, tudo que o diabo puder colocar, ou puder apontar para o incrédulo, ou para os assim chamados cristãos naquela vizinhança, para lançar sobre aquele homem, ele o fará. Quer dizer, esta é a missão do diabo. Está entendendo? Ele o fará. Você sabe, a verdadeira maneira cristã é esconder tudo que você sabe de um irmão. Não é estar contando as coisas más que você sabe acerca dele. Isso não vai te edificar em nada. Pelo contrário, nós vamos observar bem atentamente, porque isso ainda atrapalhará qualquer uma pessoa que entrar por esse caminho, porque isso vai atrapalhar a sua experiência com Deus. Não é a experiência da pessoa que errou, é a experiência sua, que está ouvindo as fofocas do fulano, do Beltrano, ciclano, as calúnias. Então, isso arruina a sua própria vida se você parar para dar atenção a essas coisas. Porque a missão do diabo é matar, destruir e roubar. Então, você sabe, a verdadeira maneira cristã é esconder tudo que você pode de um irmão. Não contar as suas coisas ruins, apenas contar as suas boas ações. Apenas fale das coisas boas que você sabe a respeito dele. Se há alguma coisa ruim, deixe isso de um lado. De qualquer modo,
aquele pobre sujeito já tem o suficiente contra si. Não tente apanhar uma estaca para afundar o homem para dentro do buraco. A atitude cristã é apanhá-lo e tirá-lo do buraco. Amém. Pense bem nisso, vê? Nunca tente afundá-lo mais. Ele já está no fundo. Para que você quer afundá-lo mais para o buraco? Se você não pode dar uma mão para tirá-lo daquela situação, está entendendo? Então, simplesmente cale-se e vai orar pelaquela pessoa. Se você puder orar, puder jejuar pela pessoa que está nessa situação, é o melhor que você faça, é o melhor que eu possa fazer em prol dessa pessoa. Seja ele quem for, ele ou ela. Então, não tente apanhar uma estaca para afundar mais o homem para dentro do buraco. A atitude cristã é apanhá-lo e tirá-lo do buraco. Vê? Nunca tente afundá-lo mais. Ele já está no fundo. Tente levantá-lo. Mas muitas de nós hoje, muitas pessoas hoje, eu posso dizer, tentam fazer isso. Se eles pudessem simplesmente conseguir outra coisa para poderem dizer que realmente fosse ruim. Agora, por exemplo, se um de vocês, irmãos, cometesse um erro e fizesse algo errado, uma vez que você está sujeito a fazer isto, eu também estou. Olha a humildade do profeta. Preste bem atenção nesses pontos. Uma vez que você está sujeito a fazer isto, ele diz, eu também estou. Cada um de nós. Não há ninguém melhor do que o outro. Todos nós estamos no mesmo barco. Pense bem nisso. Eu também estou. Cada um de nós. Mas enquanto seguimos, vamos nos lembrar que somos irmãos. Nós somos irmãos. E se tivermos qualquer luta, vamos lutar um com o outro. Juntem isto, tragam isto diante de nossos irmãos e resolvam isto. Amém. Agora, eles o faziam na família Branco. E se um dos pequenos fizesse algo, eles iam contar aquilo para Bill. Bill era o William Branco. Porque eu era o maior. E eu tinha que me colocar ali e ver qual estava certo e errado. Bem, minha decisão era que qual estava certo e errado. Se eles ainda assim não criam nisso, então eles saíam escondidos de mim e brigavam. Mas eles permaneciam sendo irmãos. Mas eles permaneciam sendo irmãos. Vê você? Eles brigavam no quintal, um com o outro. No quintal. E brigavam no jardim, um pelo outro. Aí é a diferença. Pense bem nisso. Quer dizer, no quintal da casa, eles brigavam um com o outro. E quando é um lar que tem 3, 4, 5 filhos, que eles não ferram, não tapam um com o outro. Está entendendo? Não seria pronto, mas é criança. Entendeu, criança? Eles pegam no tapa um com o outro e a coisa fica feia muitas das vezes. Então, mas eles permaneciam sendo irmãos, vê você? Eles brigavam no quintal, um com o outro, e brigavam no jardim, um pelo outro. Então, esta é a maneira era isto. Continuamos sendo irmãos. Bem, esta é a maneira que nós temos que fazer isto, bem? Se você tem algo contra alguém, seu irmão, não conte para outro sobre aquilo, se é errado. Chegue até ele, fale. Fale. Por quê? Deixa de falar direto com a pessoa para falar com o outro, com o terceiro. Pense bem nisso. Chegue para ele e fale.
E então, se ele for discutir contigo, então, leve alguém com você, alguém de sua confiança. Então, trate disso da maneira que a Bíblia diz. Porém, Jesus, eles simplesmente tentaram encontrar cada pequena sombra que podiam encontrar para tentarem diminuir diante do povo. Olha, para vocês verem que aqueles religiosos no tempo de Jesus faziam tudo o que eles podiam fazer para diminuir diante do povo, para matar a influência que ele trazia sobre o povo, para que o povo então o abandonasse, não cresce na sua palavra. Eles simplesmente tentavam encontrar cada pequena sombra que podiam, encontrar encontrar para tentar diminuir diante do povo. E isso é o que o diabo deseja. Não é obra do Espírito Santo, não. Pense bem nisso. Isso é o que o diabo deseja. Que coisa tremenda. Eles desejam ferir sua influência diante do povo. Esta é a maneira que você deseja observar cuidadosamente o que você faz. Andar como um verdadeiro homem de Deus. Falar como homem de Deus. Vem? Agir como homem de Deus. Viver como homem de Deus. Porque o diabo, o seu adversário, tentará como um leão que ruge devorar o que ele puder. Porque eles fizeram isso? Eles tinham inveja dele. Eles tinham inveja de seu ministério. Jesus fazia coisas que os sacerdotes nunca nem mesmo tinham visto acontecer em seus ministérios. Pense bem nisso. Mas agora chega Jesus fazendo cegos verem, mudos falarem, aleijados andarem, e assim sucessivamente, ressuscitando mortos, e cada coisa que ele fazia, ao invés deles glorificar a Deus por aquelas obras maravilhosas, eles começavam a falar no ouvido do povo. Ele expulsa o demônio pelo príncipe dos demônios que está nele. Ele faz essas coisas porque ele está, em outras palavras, está possesso. Ele não é digno nem de pregar o evangelho, está aí pregando. Nós conhecemos sua parentela, nós conhecemos seu pai, conhecemos sua mãe, nós sabemos que ele é filho bastardo, ele foi gerado de prostituição. É o que eles falavam de Jesus. Imagina, coisa tremenda. Então, o diabo nunca quer perder, embora ele já perdeu há muito tempo lá no Calvário. A morte do Senhor Jesus Cristo na cruz pôs ele na cadeira de roda, diz em Romanos. Pôs ele com a coluna quebrada. Agora, sabe por que ainda ele consegue fazer alguma coisa com as pessoas? É porque as pessoas entram no terreno dele. Está entendendo? Mas permanece no terreno do Espírito Santo para você ver se ele consegue fazer alguma coisa com você. O William Branham disse que ele está a um palmo de nosso calcanhar, mas ele não pode te pegar. Enquanto você estiver caminhando, enquanto você estiver andando na presença de Deus, ele não pode te alcançar. Aleluia! Ele não pode te alcançar. Mas se você entrar no terreno dele, ele vai te massacrar. Está entendendo? As pessoas entram mal com ele porque, ao invés das pessoas, Deus traçou o caminho, dois caminhos. E ele disse, um caminho estreito, apertado, um caminho difícil, e um caminho largo, espaçoso. As pessoas, o conselho de Jesus, ele diz, entrai pela porta estreita. Então, entre por esse caminho estreito, porta estreita, mas no final desse caminho é vida eterna. Pense bem nisso. Porque larga a porta e espaçoso do caminho que conduz à perdição, conduz ao inferno. As pessoas preferem andar no caminho largo porque não querem renunciar ao pecado.
As pessoas querem viver com prazer no pecado. Acham difícil trilhar no caminho estreito, entrar pela porta estreita e trilhar nesse caminho. E esse caminho estreito, quem era ele? O próprio Senhor Jesus Cristo. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, quer você ter vida eterna? Entra por esse caminho, Jesus Cristo. E seja batizado, se você ainda não foi batizado em seu nome, Jesus Cristo. Peça o seu batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. E entra por esse caminho estreito, caminho de renúncia, porque o caminho largo não tem nada que oferece para você. Tem sim. Tem um inferno no final do caminho. Tem um inferno no final do caminho. Mas o caminho estreito tem para você a eternidade com Cristo. O caminho estreito tem para você bodas de ouro nos céus. Tem para você a santa ceia nas bodas do Cordeiro. Tem para você o milênio. Tem para você o novo céu e a nova terra. Tem para você o final dessa dor, desse cansaço, da velhice. Porque lá não haverá velho e nem tampouco haverá criança de poucos dias. Todos nós estaremos na idade, na força da juventude. Por que vamos perder tempo com esse mundão velho sem porteira? Escancarado. E as pessoas aplaudem, as pessoas gritam, as pessoas sorriem, as pessoas bebem, fumam, jogam, passam a noite nas baladas. Está entendendo? E acha que isso é viver. Acha que isso é viver. Então veja, porque eles fizeram isso com Jesus, eles tinham inveja dele. Esta foi a razão pela qual eles tentaram diminuí-lo. Eles tinham inveja do seu ministério, olha ali. Eles tinham inveja do seu ministério. E esta é a razão pela qual eles tentaram diminuí-lo. Mas ele tinha o ministério de Deus e eles sabiam disso, porém, isso era contrário aos seus credos, porque somos odiados pelo sistema religioso do dia. Porque essa mensagem é tão perseguida como ela é, porque ela é a verdade. Ela é a verdade. Ela vem e mostra a palavra do jeito que ela é. E não é de se admirar que Deus falou com o irmão Branco no Campo Sabino, quando ele batizou, ou melhor, lá no Rio Rai, quando ele batizava a 17ª pessoa. Como João Batista precursou a minha primeira vida, tua mensagem precursará a minha segunda vida. Quer você ir no arrebatamento? Creia nessa mensagem e viva essa mensagem. O sistema denominacional não te dá essa segurança, não. Pense bem nisso. Então, eles queriam que ele parasse. Eles queriam que ele parasse. Eles queriam que o povo denunciasse. Eles queriam que agora, este sujeito, eles diziam, eles queriam que ele parasse, eles queriam que o povo denunciasse, eles queriam dizer, agora este sujeito não é nada. Veja aqui. Agora, ali está, ele fez isso, e você sabe que isso não é certo. Nós fomos ensinados em toda a nossa vida que devemos crer nos anciãos. E aqui está ele, parou bem ali, gritou com aquele ancião. Ele discordou com a tradição dos pais. E nós temos que crer na tradição de nossos pais. Isso nos foi ensinado através de cada rabino por todos esses anos. E aqui vem este homem e discorda com eles, com os rabinos. Vem? Ora, um homem como este não está apto para ser um pregador. Vê? Eles estavam tentando diminuí-lo, fazer tudo para que o povo não cresça.
no seu ministério. Exatamente este mesmo velho espírito rabugento é que persegue a verdadeira igreja do Deus vivo nesta era. Amém. E a pessoa que não tem esta revelação no seu coração, muitas das vezes você fica em cima do muro e acaba, quando você assusta que não, porque a pior posição que o homem ou mulher, o jovem, a jovem, possa estar em cima do muro. Você tem que ter convicção e saltar ou para um lado ou para o outro. Ou você abraça essa mensagem como a única verdade que existe na face da terra, ou você cai no sistema religioso. Aí no final vem o arrependimento. Agora, no parágrafo 34 da mensagem sobre o sentido, diz assim: e depois de ter feito minha própria consagração, e depois de ter feito a igreja assim fazer, agora, se Deus nos abençoou da forma como Ele fez nas últimas reuniões, com aquela pequena consagração que fará Ele, se continuarmos assim, nos consagrando cada dia mais, estão vendo? Simplesmente continue assim. Simplesmente continue assim. Agora ouçam, vocês estão enamorados uns dos outros, igreja. Agora, pense bem, vocês estão enamorados uns dos outros. Como os vi de pé nos corredores esta manhã e esta semana, com suas mãos erguidas para Deus, e o aprazível Espírito movendo-se no local sobre vocês. Agora, não deem ouvidos a nenhuma coisa suja que o diabo tenha a dizer, vê? Se o diabo lhe mostrar alguma ou lhe disser algo mal acerca de um membro do corpo de Cristo, não creia nisto. Preste bem atenção nisso. Se o diabo lhe mostrar alguma ou lhe disser algo mal acerca de um dos membros do corpo de Cristo, não creia nisso, porque tão logo você crer nisso, você arruina sua experiência. Você não vai arruinar na experiência do outro que errou, não. Você vai arruinar a sua própria experiência. Aquele outro já está no buraco, como diz a palavra, precisa ser tirado. Aquele que está trazendo a nova, trazendo a vida do fulano para você, também já perdeu a experiência dele com Deus. E você que para ouvir, está arruinando a sua própria experiência. Irmão, isso é muito sério. Nós precisamos ter mais cuidado com isso. E se você vir um dos membros do corpo de Cristo fazendo algo mal, não conte a mais ninguém, mas vá até aquele membro. E se você não tem essa coragem para fazer isso, então cale-se. Então vamos orar uns pelos outros. Mas o seu dever é ir até ele e falar com ele do que está acontecendo. Às vezes ele próprio está cego no que está fazendo. Está entendendo? Você vai ajudar aquela pessoa. Agora você vê lá e vai carregar para o outro, você está arruinando mais ele, você está arruinando a si próprio e você está arruinando quem está te ouvindo. Isso é muito sério. O problema de nós, irmãos, que muitas das vezes nós ouvimos a advertência dada por Deus através do profeta, mas não consegue acatar isso no coração. E às vezes no outro dia continua a mesma rotina. E nós estamos aqui na igreja, não é para o melhoramento de nós mesmos, amém ou não? Pense bem, estamos aqui para o melhoramento de nós mesmos, cada culto. Então isso é muito profundo, muito profundo.
E se, então, outra vez, que 36, e se você vir um dos membros do corpo de Cristo fazendo algo mal, não conte a mais ninguém, mas vá até aquele membro, e com amor. E veja se você consegue trazê-lo de volta a Cristo. Se não conseguir, então conte a uma pessoa, ou que ela acompanhe você, vai de 2 pessoas, e façam da maneira como a Escritura diz. Vê? Mas não, se alguém disser para você, a irmã fulana, ou aí o irmão ciclano, não creia numa palavra disso. Irmã, a senhora viu o que a irmã fulano de tal fez, o que o irmão fulano de tal fez? Já corta logo, porque é um demônio. Esse bem é muito profundo. Então, simplesmente deixe isso passar. Simplesmente deixe isso passar, porque lembre-se, isto é o diabo tentando arrasar com vocês. Agora, somente espere que ele venha, porque ele o fará. Agora, deixe o bom homem da casa, a fé, parar-se bem ali e não receba nada. Estas pessoas têm se assentado em regiões celestiais com você. Olha aí. Essas pessoas têm assentado em regiões celestiais com você. Tendo companheirismo ao redor das bênçãos de Deus. Tomando a comunhão, a mesa. E o Espírito Santo tem testificado que elas são os filhos de Deus. Sejam realmente amáveis. Sejam realmente amáveis. Compassivos, perdoando, amando. E se a outra pessoa falar mal de você, você vai estourar o nariz dele e virar a cara dele para as costas? Está entendendo? É assim. O irmão fulano falou mal de mim, eu não estou achando na reta, eu vou mostrar para ele quantos pau faz uma canoa. Não é assim. Pense bem nisso. Então, essas pessoas têm se sentado em lugares, em regiões celestiais com você, tendo companheirismo ao redor das bênçãos de Deus, tomando a comunhão à mesa, o Espírito Santo testificado que elas são filhos de Deus. Sejamos realmente amáveis, compassivos, perdoando, amando. E se a outra pessoa falar mal de você, você fale amavelmente dela. É difícil, não é? É difícil, mas é verdade. Esta é a forma correta. Você fala amavelmente dela. Observe como mais amável venha você, então, ver. Isso mesmo. Sempre retorne o bem pelo mal, o amor pelo ódio. Não é retribuir mal com mal, não. É retribuir o mal com o bem para a pessoa. Está falando mal de você, você fala bem dela. Na mensagem Cristo, o mistério de Deus revelado, essa que eu terminei de ler aqui, essa parte, é a mensagem sobre o sentido, pegada em 27/12/59. Agora, Cristo, o mistério de Deus revelado, pregado em 28/7/63. Cristo é o mistério de Deus revelado. Eu vou encerrar com essa parte aqui. Então, no parágrafo 79, e o irmão Neville passa por muitas tensões e sofrimento, que ele não nos mostra aqui no tabernáculo, porém,
sendo que o Senhor me deixa ter uma pequena visão da vida das pessoas, olha aí que privilégio que o irmão Brana tinha, que dureza, porque ele disse também que Deus mostrava a ele coisas que ele não podia revelar. Deus mostrava para ele coisas na vida das pessoas que ele não podia falar de pouco. Está entendendo? Ele tinha que deixar passar, porque ele tinha visões. Porém, sendo que o Senhor me deixa ter uma pequena visão da vida das pessoas, eu sei pelo que ele passa, pelo que o irmão Levi passa. O irmão Levi é o pastor ali no tabernáculo. Muito disso, veja, e ele certamente passa sob muito labor e tensões e coisas. E vocês sabem, vocês, pessoas aqui, o sustentam, como Josué e Caleb sustentavam as mãos de Moisés, enquanto ele traz a palavra. Amém? Amém? Uns amem então uns aos outros. Amem uns aos outros. Parágrafo 80. Acima de tudo, amem uns aos outros. Não importa o que o diabo tenta dizer. Agora vocês todos são um grupo dócil, bem grande agora, mas lembre-se, minha advertência. Mas lembre-se da minha advertência. Veja, Satanás não deixará isto ficar dessa maneira. Não, senhor. Ele atirará em tudo. Mesmo que ele tenha que introduzir alguém para fazer o alvo dele, ele introduzirá algum crítico ou incrédulo dentro da própria igreja. No nosso meio. Ele introduzirá algum crítico ou incrédulo e o fará se assentar e o fará ter companheirismo com vocês, na quietude, coisa assim. Então ele injetará esse sujeito com algum tipo de coisas venenosas, doutrinas, está entendendo? Ainda mais no tempo que nós estamos vivendo, de tantas confusões, divergências religiosas, isso dentro da própria mensagem, dentro de grupos da própria mensagem. Então, ele pode vir, introduzir alguém e começar a injetar coisinhas. Ele introduzirá algum crítico ou incrédulo e o fará se assentar e o fará ter companheirismo com vocês, na quietude, coisa assim. E então ele injetará esse sujeito com algum tipo de coisas venenosa. É o mesmo espírito montado no cavalo branco de Apocalipse capítulo 6, lá na primeira era da igreja. Um demônio, espírito nicolaíta, tentando conquistar os leitos, sorrateiramente, introduzindo coisas no meio da igreja. Esse espírito nunca morreu, ele só vai ser exterminado no lago que arde com fogo e enxofre. O espírito não morre. As pessoas podem morrer, ele sai de um e entra em outro, sai de um e entra em outro, sai de outro e entra em outro, e assim sucessivamente. Então o espírito não morre. Você, eu, nós que temos que estar precavidos com esse tipo de coisas. Porque ele terá coisa venenosa. E ele começará a ir com isso através da igreja. Não tome partido nisso. Não tome partido disso, melhor dizendo. Não tenha nada a ver com nenhuma coisa mais. Permaneçam bem amorosos e dóceis e amáveis uns para com os outros. Orem por esse homem, que ele seja salvo também. Você não vai desejar mal a ele.
Mas ore por ele para que ele seja salvo também, ele ou ela. Ou seja, quem for, apenas ore por eles e apegue-se uns aos outros. Une-se mais uns aos outros. Se já houve tempo que a igreja do Deus vivo precisa unir-se mais um ao outro, é nesse tempo final que nós estamos vivendo. E permaneçam com o seu pastor. Veja, ele é o pastor de ovelhas. E vocês deem-lhe respeito. Ele os guiará até o fim. E porque ele é ordenado de Deus para assim fazê-lo. Agora vocês lembram disso? Ou melhor, agora vocês lembram disso? A congregação diz amém. O inimigo virá. E quando ele vier, somente permaneçam tanto mais unidos. E aquele que o diabo estiver usando como um inimigo, ou sairá, ou entrará e será um de vocês. Isso é tudo. Nunca forme grupinho entre as pessoas. Nunca forme grupinho entre as pessoas. Ou fale e faça a si mesmo de um grupo. Essa é a razão de tantas divisões que existem. Nós somos um. Eu não poderia dizer, mão esquerda, eu estou zangada com você, porque não és a mão direita. Ela é minha mão esquerda. E eu quero que ela fique, que ela permaneça ali, no seu posto do dever. Ela é minha mão esquerda. Eu quero que ela permaneça ali, mesmo a pequena ponta do dedo. Eu desejo que permaneça bem ali, que cada parte do meu corpo permaneça bem ali. E Deus quer que nós, como corpo de crentes, permaneçamos bem uns com os outros. Bem uns com os outros. Pense bem nisso. Este é o conselho de Deus para nós. E não esqueça que o que você está ouvindo, os nossos irmãos em todo o mundo estão ouvindo o mesmo que você está ouvindo aqui. O mesmo que está sendo pregado aqui é pregado em todos os púlpitos das igrejas, onde essa mensagem tem chegado. E agora você tem adquirido fita sobre isso. Vocês têm adquirido fita sobre o que nós cremos. Vocês têm adquirido fitas sobre a disciplina na igreja, como nós nos comportamos na igreja de Deus, como nós chegamos a nos reunir aqui e nos assentar juntos em lugares celestiais. Não fique em casa. Ah, mas eu estou usando a internet, estou em casa, mas estou usando a internet. Internet, irmãos, internet, vamos dizer assim, é uma inteira. Está entendendo? Culto na internet não é como você está na igreja, não. De jeito nenhum, não é mesmo. É um complemento, é um preenchimento de tempo, é uma maneira de você criar a sua atmosfera dentro da sua casa, porque nós somos criadores de atmosfera. Mas você está num culto aí na internet, aí, está com o monitor ligado, está ouvindo uma mensagem maravilhosa. Chega alguém lá no portão, lá fora. Ó, fulano de tal, ó, fulano. Você larga tudo e vai atender aquela pessoa. E lá, o pregador está pregando sozinho para as paredes. Você está ali com o monitor ligado, mas daí a pouco você lembra, esqueci a panela com fogo ligado.
Você corre lá para desligar. Então, nunca é como você está aqui. Aqui você está aqui propositalmente. Você veio aqui para adorar a Deus. Para aprender mais de Deus. Em casa é simplesmente um complemento inteiro, é para você recordar alguma coisa que você já ouviu, está entendendo? Aí vocês ficam na internet mesmo, não entendem não, porque eu não tenho culto em casa, né? Não, isso é um disfarce, isso é o inimigo trabalhando. Tudo tem o centro, tudo tem o centro. Então veja atentamente isso aqui, isso é muito forte. Muito forte. Não fique em casa. Se Deus está em seu coração, agora cabe você examinar. Cabe você examinar. Se Deus está em seu coração, você mal pode esperar que aquelas portas ali, ó, olhe para a porta aí, olhe para a porta do tabernáculo. Não fique em casa. Se Deus está em seu coração, você mal pode esperar que aquelas portas ali se abram para entrar aqui, para ter companheirismo com seus irmãos. Lugar de ter companheirismo com seus irmãos, para alimentar sua alma, comida espiritual. Não é para encher o estômago, não, não é churrasquinho para encher a barriga, não. Mas para alimentar a sua alma. Para entrar aqui, para ter companheirismo com seus irmãos. Se você não sente assim, então eu lhes digo, é hora de você começar a orar. Se você não sente assim, é hora de você começar a orar. Porque, irmãos, não existe lugar melhor no mundo para nós estarmos em um domingo, está entendendo? De que seja na casa do Senhor, adorando o Senhor. Amém. O domingo é dia de adoração ao Senhor. Está entendendo? Dia de você já levantar de manhã no Espírito de Deus. O Espírito de oração. Orando por você, por sua família, pela igreja. Está entendendo? A verdade é essa. Às vezes há algumas misturazinhas, mas a gente sabe que a coisa não está bem. Está entendendo? Então não fique em casa, não troque esse tempo que você tem para Deus aqui a troco de nada neste mundo. Agora, volto a dizer, claro, evidentemente, se a pessoa trabalha, está entendendo? Não tem como, ele tem que manter o horário da empresa. Se a pessoa está enferma, não está tendo condição de vir, não está passando bem mesmo, então fique em casa em paz com Deus. Está entendendo? Aí que se deve mesmo, então, ligar o monitor nessas condições para você, então, preencher aquele vazio. Está entendendo? Porque você está doente, você não pode ir na igreja. Agora é por causa de visitinha que chega na sua casa, você deixa de estar na igreja, então a visita chegou na sua casa, não. Você não está fazendo vantagem nenhuma diante de Deus para eles. De maneira nenhuma. Então, se você não se sente assim, então eu lhes digo, é hora de você começar a orar, porque nós estamos nos últimos dias, onde a Bíblia nos exortou, muito mais quando vimos que se aproxima, que vai aproximando aquele dia, isso é o dia do arrebatamento, vai aproximando aquele dia, amar uns aos outros com amor cristão e amor divino, para nos reunir em lugares celestiais e em Cristo Jesus, e amar uns aos outros. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, quando tiverdes amor uns pelos outros.
aí você está realmente mostrando que você é discípulo de Cristo. Isso é correto. Permaneçam bem juntos. Se o irmão, você pensa que ele está um tanto errado, ou a irmã, diga: Senhor, não me deixe jamais ter raiz de amargura brotando ou brotada, porque o afetará e tirará o Cristo bem da minha vida. Que coisa, quero recapitular isso. Se o irmão, você pensa que ele está um tanto errado, ou a irmã, diga: Senhor, não me deixe jamais ter raiz de amargura brotada, porque o afetará e tirará o Cristo bem da minha vida. Esse ácido venenoso de malícia, de inveja, de rancor, que somente levará o Espírito Santo bem para longe de você. Vê? Isto o fará correr do tabernáculo, o afastará para longe daqui, ferirá o seu pastor, fará tudo. Então, estão vendo? Não faça isso por vocês somente se tornem um tanto mais unidos. Puxem para cima, tomem a fivela, como o irmão testificou de um ministro aqui a outra noite, sobre ter uma fivela bem, numa visão. Isto, a fivela, toda a armadura de Deus. Tomai sobre vós toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Está entendendo? E essa armadura de Deus é a palavra que você está recebendo. É a palavra que nós estamos alimentando as nossas almas com ela. Que Deus possa selar essa mensagem no mais profundo de nossos corações. No nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos nos pôr em pé? Vamos orar? Senhor Deus, nosso precioso e eterno Pai de misericórdia, em teu santo e precioso nome, meu Deus dos céus, agradecemos ao Senhor por mais esta oportunidade que o Senhor nos concedeu, de concluir este assunto, ó Deus, que entramos nele no domingo passado. E agora, Senhor, concluímos pela graça do Senhor esta segunda parte, meu Deus dos céus. Pai de misericórdia, nós sabemos e cremos que a morte e a vida está no poder da língua. Meu Deus, que o Senhor possa ter misericórdia de cada um de nós, de cada um de teus filhos e filhas, ó Pai. Não somente este grupo que reúne neste lugar, mas todo o teu povo espalhado universalmente, Pai. E receba, Pai Santo, o Espírito Santo em suas vidas para livrá-los, ó Deus. Para que possa, Deus de misericórdia, fazer morada em cada coração, Pai. E convencer cada um de nós do pecado, do juízo e da morte. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, despede teus filhos de volta para os seus lares, ó Deus, como o Senhor os trouxe até aqui, ó Deus, o Senhor os levará de volta, no nome do Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém, Senhor. Deus continue abençoando a todos, vira para o seu irmão, esprenda-lhe sua mão e diga-lhe: Deus te abençoe no nome de Jesus.